Qual é, Maraca? Estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast oficial do Maracanã e com uma visita ilustre. O cara veio de longe, hein? O cara veio dos Estados Unidos, está aqui no Rio de Janeiro e vai parar para bater um papo com a gente. Gabriel, obrigado pela presença. Bom te ter aqui de novo. Você que conhece muito bem esse gramado aqui, né? Nem me fala. Só de olhar. Eu vi, inclusive, no jogo do Flamengo e Fluminense agora, essa semana. Pô, que saudade que dá. Mas o prazer é todo meu, viu? Obrigado pelo convite. Sempre bom relembrar as histórias, né, que a gente viveu, principalmente aqui no Maracanã, que, pô, acho que é o palco que todo jogador sonha em jogar, em fazer gol, em brilhar, ver a torcida, sabe? A festa que a torcida faz. Então o Maracanã, sem dúvida nenhuma, todo mundo acho que se sente em casa. E assim, você entrou aqui, a gente já bateu um papo, eu vi que você olhou, já fez um stories aqui. O que passa pela cabeça das lembranças? Depois de tanto tempo de pisar naquele gramado ali, de dar aquele show que você dava, quais são as primeiras memórias que vem? Cara, eu acho que o primeiro jogo aqui que eu tive pelo São Paulo, contra o Botafogo, né, que tava Dodô no Botafogo, tinha um timaço também. E aí, logo depois da minha estreia no profissional, a gente veio fazer esse jogo aqui no Maracanã e aí foi um sonho, né, realizado, sem dúvida nenhuma. E depois tive a felicidade de vir para o Fluminense no Rio de Janeiro e a gente jogava aqui direto, Copa do Brasil, Libertadores, enfim, Campeonato Brasileiro. Então, sem dúvida nenhuma, foi um sonho vivido com muito amor. Assim, todo mundo fala da atmosfera que o Maracanã é, principalmente jogando em casa, né? Mas, como você disse, o primeiro jogo aqui foi como visitante. Foi como visitante. Como é que era aquele clima? Como é que foi pra você, tipo, o seu primeiro jogo no Maracanã? Como você disse, todo jogador tem essa vontade, esse sonho, você chegar como visitante. A massa era do adversário. A massa toda contra, mas eu acho que, sabe, na ânsia, porque eu tinha acabado de estrear no profissional, então tava com uma vontade, tava querendo mostrar, então isso não fez muita diferença da torcida e tal, mas sem dúvida nenhuma é impactante, né? O Maracanã, o estádio que, pô, todo mundo quer jogar, e foi gostoso. Eu acho que joguei bem aquele jogo, se eu não me engano a gente empatou com o Botafogo aqui e foi bem, teve uma repercussão legal esse jogo pra mim. Show de bola. Naquela época você estava começando, né? Você começou lá no São Paulo, mas assim, você tem um incentivo muito bom em casa quando a gente fala de futebol. E como é que foi esse papo? Assim, era sempre um incentivo? Foi mais uma motivação por ser uma vontade sua? Como é que era o papo com seu pai? Que fez muita história também, né? Bola rolando. Esse cara, alguém tinha que jogar bola na família, né? Então, pô, esse cara era o cara que realmente jogou. E, enfim, sempre amei, né, futebol, acho que por acompanhar ele, apesar de ser genético, né, de estar no sangue, sempre acompanhei desde pequeno, então entrava no estádio com ele e tal, e eu já tinha esse sonho, já tinha essa vontade, tanto é que meu pai que conta sempre essa história, se eu não me engano, na quarta ou quinta série, eu falei, pai, meu negócio não é estudar, hein, eu quero jogar futebol. Aí meu pai falou, você só vai jogar, tá bom, eu quero jogar futebol, só vai jogar futebol se terminar os estudos. E aí não teve jeito. Aí é foco total, mais do que nunca. Aí, pô, terminei os estudos e hoje agradeço a ele por isso, porque, sem dúvida nenhuma, foi uma base, né, pro resto da minha vida. Porque a maioria dos jogadores não pensam que o futebol é uma parte do livro da sua vida. Então, você tem que virar a página e começar do zero, se você realmente não tem uma base. E aí, começar do zero é muito mais difícil, você tem que aprender, estudar tudo de novo, ou seja, você tem que começar uma faculdade, você imagina, começar uma faculdade com 35 anos, sabe? Mas eu hoje agradeço a ele, sem dúvida nenhuma, me fez estudar, terminar o colegial, infelizmente não fiz uma faculdade. Sempre é tempo, tá? Sempre é tempo, isso é verdade. A gente vai falar muito dos seus projetos aqui aí. Meus filhos, quando entrarem na faculdade, de repente eu pego o bonde e vai junto. hein? É isso aí. E assim, você teve aquele início no São Paulo, você ainda é muito novo, o apoio do seu pai, mas todo mundo em casa, e logo depois você veio pro Rio, veio pro Fluminense. Como é que foi essa transição, assim? Você já teve um início muito bacana no São Paulo, a gente vai falar muito de Fluminense aqui, que foi, assim, principalmente uma primeira temporada, que a gente já brincou nos bastidores, como é que vai ser, e foi sensacional, né? Desde o Carioca até os prêmios no final também. Mas assim, como é que foi essa mudança, como é que surgiu o convite, como é que você recebeu, como é que você viu essa porta aí de vir pro Rio? Então, na verdade, eu passei os 4 anos que eu tinha de contrato no São Paulo. Acabando o meu contrato, eu tive
Eu tive um desentendimento com a diretoria do São Paulo, na verdade. Na verdade era na gestão passada, mas isso acabou desgastando a relação. E quando acabou o meu contrato no São Paulo, eles falaram, olha, a gente não vai renovar. Aliás, até ia renovar, mas ia mexer no salário, ia baixar, não sei o que, não sei o que lá. E eu falava que não tinha problema, mas aí me apareceu a oportunidade de vir pro Fluminense. E aí eu falei, pô, pego, eu quero, pô, tenho vontade, já adorava o Rio de Janeiro, tenho vontade de jogar no Rio, apareceu essa oportunidade de vir pro Fluminense e cara, foi a melhor fase da minha vida enquanto jogador de futebol e foi uma das melhores escolhas que eu fiz na vida. Então, o meu pai que brincava comigo no começo, porque já conhecia todo o histórico que o Rio de Janeiro tem, sabe, de praia, de festa, mulherada bonita, e aí ele já tinha jogado com o Renato Gaúcho, tinha jogado com toda essa galera e falou, rapaz, Rio de Janeiro, será? Você tem certeza disso? Putz, cara, você vai ter que se coçar lá. E eu falava, não, pode confiar que eu vou focado e, pô, foi a melhor coisa que eu fiz. E assim, você já teve um começo muito bom, né, cara? Você chega no Fluminense aqui, campeão carioca, melhor lateral do Carioca e craque do Carioca. Então, assim, como é que foi esse começo pra você? Tanto de recepção da torcida, porque assim, quando você chega num clube novo, óbvio que tem aquelas boas-vindas, mas você também quer mostrar o serviço, né? Não só por você pro clube, mas pra conquistar o torcedor, e você começa avassalador ali, né? Foi sensacional esse começo. Na verdade, quando eu cheguei no Fluminense, era o Abel Braga, que era o Abelão, o treinador, e era o Jean, lateral direito, você lembra? Sim, sim. Jogou no Atlético Paranaense e tal. E logo que eu cheguei, o Abel deu uma entrevista e falou, não, o Jean é meu lateral, e quem chegou, o Gabriel chegou agora, vai ter que lutar muito pra conquistar a posição. O Jean é meu lateral. E aí, respeito, claro, né? O Jean, porra, parceiro também, bom jogador pra caramba. E aí treinava, né, que nem um bicho querendo jogar. Os primeiros 3 jogos fiquei no banco, nem entrei na partida, tudo bem. E aí quando tive a oportunidade, foi lá em Madureira, nós ganhamos, empatamos o jogo 1-1, tava perdendo de 1-0, eu entrei, peguei a bola, bati o pênalti, empatamos o jogo, aí depois desse jogo não saí mais, aí desse jogo continuei. E aí foi essa história que eu tenho uma recordação maravilhosa, muito carinho. E assim, como é que foi de clima com a torcida? Porque você falou, chega, tem uma entrevista do Abel, né, e todo mundo já fala, beleza, vamos ver o que vai ser. Quando você tem uma chance, você já começa muito bem, ganha uma posição, se destaca no campeonato todo e, cara, pra torcida do Fluminense, acho que até hoje a galera brinca ali que ali você mandava, né? Como é que foi essa relação? Como é que você construiu ali esse carinho? Que era o início de uma jornada que iam ter outros capítulos depois. Exatamente. É engraçado porque todo mundo que fala comigo, torcedor, amigos e tal, eles acham que eu comecei a carreira no Fluminense, né? E eu joguei 7 anos no São Paulo e no Fluminense eu joguei 2 anos só. Muito louco isso. Então todo mundo associa o meu nome ao Fluminense, eu acho que pela fase, né? Então quando eu cheguei, eu tava mesmo com esse foco de querer mostrar, até como eu brinquei com você aqui em off, quando eu saí do São Paulo, todo mundo falava, ih, Gabriel vai pro Rio de Janeiro, mas lá o futebol é mais fácil. Porque aí quando acabou o Carioca, né? E aí eu, pô, fui considerado o melhor lateral do Carioca, não sei o quê. Tinha um pessoal de São Paulo que falava, mas também, Rio de Janeiro, pô, o futebol é mais fácil, não sei o que lá. E nada, eu via que o futebol não tinha diferença nenhuma, né? Papo furado. E aí jogamos o Brasileiro, aquele 2005 também, o time foi super bem. Eu acabei, né, fazendo os 16 gols no Campeonato Brasileiro. E, cara, que saudade, viu? Não é sacanagem não, mas estar aqui no Maraca, toda vez que eu venho, né, depois que eu parei de jogar, são recordações. Sabe quando você vê o filme de que parece que você tá no campo? E das jogadas que a gente fazia, né, das comemorações, das tristezas também. Eu acho que essas recordações, elas têm que ficar com a gente para a vida inteira e eu as carrego com muito carinho. E assim, você falou legal também que foi o grande ano que você teve ali em 2005, não só seu, mas do Fluminense, né? Foi um 5º lugar no Brasileiro, foi um vice na Copa do Brasil. Primeiro assim, óbvio que na Copa do Brasil tem a questão da final, mas como é que foi pra vocês ter aquela temporada, sabe? Uma campanha muito boa no Carioca, uma Copa do Brasil que vocês chegam até a final, um brasileiro que vocês estão brigando lá em cima, e aí como você brincou, muita gente falando, você vai pro Rio mesmo? Como é que passa? O que passava na tua cabeça assim, sobre a decisão? Cara, acertei, vim pra cá, olha o ano que eu tô construindo aqui. Exato, quando eu fui contratado, eu via já os jogadores que estavam sendo contratados na época também,
veio o Preto Casagrande do Santos, o Tuta tava aqui, o Leandro Guerreiro tava aqui também. Então eu falei, o Felipe tava aqui, Petkovic, eu falei, não é possível, o time é fera. Pô, esses caras estão de sacanagem. Pô, o Fluminense vai chegar em algum lugar. E a gente, cara, fez um ano realmente muito bom. A gente chegou na final da Copa do Brasil. Cara, eu tomei o terceiro amarelo o segundo amarelo. Segundo. Na primeira final da Copa do Brasil, eu não joguei o segundo jogo. Caraca. Mas, cara, o Fluminense aquele ano fez um ano muito bom, fez um ano incrível. Assim, pra você, como é que foi não estar naquele que era o jogo do ano, principalmente ali? Como é que você chegou a vir acompanhar, você ficou de longe olhando, como é que foi? O que passou pela cabeça de cara? Queria estar em campo é certo. Queria estar em campo e o pior você não sabe, que depois eu escutei uma história, nem sei se é verdade, mas escutei uma história de que provavelmente eu estaria convocado para a seleção que jogou a Copa América, e aí porque o Fluminense estava na final, de repente eu não fui convocado, entendeu? E aí falei, bom, ótimo, vou jogar a final aqui, Fluminense, tudo bem. Porra, aí não jogo o primeiro jogo e não jogo o segundo jogo e não vou convocado. Aí eu falei, meu Deus, que fase, hein? Mas eu não podia reclamar, a fase aquele ano tava incrível. Você chegou a ser convocado uma outra vez, né? Jogou uma partida, mas assim, você acha que todo jogador tem diversos sonhos no futebol, né? Acho que jogar no Maracanã, quando a gente fala de futebol brasileiro, defender sua seleção, ser campeão. Você olha pra trás e fala, cara, faltou isso? Você queria ter mais espaço na seleção? Ou você olha e fala, cara, queria como todo mundo quer, mas assim, fiz a minha história aqui, Fluminense sabe muito bem disso. Como é que é essa relação com esse ponto aí? Claro, o sonho de todos os jogadores é vestir a camisa da seleção. Porém, eu tenho consciência de que a rivalidade que eu tinha com os outros laterais era enorme, né? E eu acho que o estilo de jogo que eu tinha não favorece para quem joga na seleção. A seleção brasileira sempre teve um ataque muito forte, então você nunca precisou de um lateral, né, que atacasse, que fizesse gol, que tivesse toda hora. Ou seja, muita gente fala até que eu era mais, né, falhava, não era falhava, mas tinha um perfil mais ofensivo, né? Exatamente, deixava mais espaço nas costas, né, porque no time você consegue montar um esquema para de repente vai favorecer ter os dois laterais, né? Tinha o Juan na época lateral esquerdo, mas o próprio Léo Moura quando jogou no Flamengo, né, tinha também uma cobertura porque atacava bastante. E aí o Michael na época, o Cafu, eles tinham aquela força que eles iam, voltavam, talvez eles não eram não finalizavam tanto, né? Mas eles faziam aquela cobertura. Na linha de 4, como sempre jogou a seleção, eles faziam perfeitamente essa função. E aí, como eu te disse, quando você é mais ofensivo enquanto lateral, sem dúvida nenhuma, as suas possibilidades de jogar na seleção brasileira diminuem. E eu tenho total consciência disso. Se eu voltasse atrás do tempo hoje, e você falasse, Gabriel, você mudaria o seu estilo de jogo? Pensando em seleção, eu mudaria o estilo de jogo. Mas assim, me divertir como eu me divertia jogando futebol, não ia ser a mesma coisa, sabe? Porque eu gostava mesmo de, dar uma caneta, dar um batuque, sair driblando lá de trás, né? Às vezes dava errado, dava uma confusão. Normal também. O treinador gritava, xingava, mas quando dava certo, sabe quando você... que legal, eu gostaria de mostrar para os meus filhos, mostro para o meu filho inclusive hoje isso, na verdade, o futebol que eu gostava de jogar, que eu gosto de assistir, né, um futebol de classe, de técnica diferente, do que só de raça, né, como a maioria dos laterais costumam jogar. Então, já que você falou dessa questão do estilo de jogo, vou até antecipar um pouquinho aqui o tema. Vamos falar de Fluminense hoje em dia. A gente tá muito aí na boca da torcida, dinizismo, o estilo de jogo que o Diniz implementa ali, né? A saída de bola, o passe, acho que o time ser muito ofensivo também, e é aquela brincadeira de, cara, vamos sair jogando, vamos botar a bola no chão aqui no gol com o Fábio lá e vamos sair com o Samir, com o Samuel, com o Marcelo. O que você acha? Você gosta? Eu acho sensacional. Eu estive no CT aqui no mês passado, e aí falei com o Diniz e falei, professor, o senhor não veio antes pro Fluminense, cara? Ele falou, cara, você no meu time ia encaixar direitinho, porque esse é o futebol que a gente
gosta de ver, entendeu? Chutão, tem que dar chutão. Quando é lá atrás, não tem que dar chutão coisa nenhuma. Os caras têm a técnica, têm a confiança, tem que sair tocando. E olha como é bonito a gente ver, tanto é que tá fazendo todo esse sucesso que tá fazendo no Brasil inteiro. Como é bonito você sair de um espaço onde não tem como sair, você consegue em 3, 4 passes, sem se desesperar, mudar o jogo pro outro lado. Eu olho e falo, cara, sensacional. Isso que ele conseguiu fazer no Brasil. E aí todo mundo fica com o pé atrás, né? Porque quando nos outros times, inclusive, que ele passou, porque tem a possibilidade de não dar certo também. Como toda opção, né? Exatamente. E aí, porra, o Diniz é maluco e não sei o que lá. Eu falo com vários amigos que são jogadores também e jogam. Esse é o estilo que tem que sair lá de trás. Como foi um Barcelona uma época, né? A gente vê a história de jogadores que jogavam contra o Barcelona e falavam, não, o treinador tem um esquema para conseguir travar o Barcelona. Esquece. O cara sai lá de trás tocando e é bonito de se ver. E você acha que é uma temporada que realmente tem tudo para ser brilhante pro Fluminense? Que a gente teve sim um Carioca, o Fluminense tem agora um clássico, né, na Copa do Brasil, teve um 0x0 no primeiro jogo. Libertadores, uma campanha muito boa, né, praticamente encaminhado, uma classificação já. Brasileiro, brigando lá em cima. Então assim, como é que você vê assim, essa temporada de perspectiva? A gente já conversou aqui com o David Braz, a gente já conversou com uma galera que fala, cara, eu acredito no Fluminense realmente muito forte e consistente. Outra galera fala, cara, eu não sei, é aquele pé atrás, será que vai fluir o tempo todo? O que você acha assim, desse 2023 do Fluminense? Cara, eu acho que um time dentro do campeonato é um ciclo dentro do campeonato, né? Tem os momentos bons, a fase boa e a fase ruim, que todo time tem, que às vezes o atacante não consegue fazer o gol, né? Ou a bola não entra de jeito nenhum, não sei o que. A gente espera que isso aconteça o mínimo possível pro Fluminense esse ano. Agora, sem dúvida nenhuma, que se manter esse nível, esse padrão que o Diniz conseguiu colocar no time, não tem segredo. Eu acho que vai ser um ano pro Fluminense maravilhoso. Eu acho que vai chegar nas finais da Libertadores, tem tudo para lutar pelo título brasileiro também, Copa do Brasil, enfim, onde jogar, porque o Fluminense criou uma identidade hoje, dentro de campo, que não muda o estilo de jogar, independente aonde seja, onde ele vai jogar e contra quem vai jogar. Então isso é o que todo treinador quer, né? Que o time tenha uma identidade. Você entra o jogador que tá na reserva, ele faz a mesma função de quem tava jogando. Ou seja, não tem função dentro de campo, entendeu? Cada um tá com a bola, pode se movimentar, pode ir pro outro. Importante é o adversário não pegar a bola. E é isso, é sensacional. E aí você pega até o estilo mesmo do Fluminense jogando hoje, na direita lá o Guga, o Samuel, o Marcelo aqui na esquerda. Você vê que os laterais têm essa postura, como você falou, mais ofensiva, né? A gente vê aqui Marcelo que tá ali, avança muito, às vezes o Alexander dá uma segurada ali na defesa. O Guga e Samuel tá sempre arrancando o Guga também quando entra, assim. É um estilo que favorece realmente essa questão dos laterais de apoiar ali no ataque, né? Exatamente. Isso me faz lembrar muito a época em 2005, quando eu jogava, né, com o Abel. Era eu e o Juan de lateral esquerdo. E aí o que acontecia? O Abel falava, a responsabilidade de vocês é não deixar o lateral esquerdo atacar. Se vocês conseguirem deixar os laterais adversários para trás do meio de campo, vocês não precisam nem aparecer aqui na defesa. Então, eu me lembro que eu fazia jogada com o Juan na esquerda. Então eu vinha cortando para dentro, dava no Juan e passava no fundo lá na esquerda. E aí o gol que o Marcelo fez na final contra o Flamengo, acho que teve uma falta aqui, que se eu não me engano foi ele bateu, voltou para ele, não sei, uma coisa do tipo, mas ele pega a bola aqui na direita, leva para dentro e bate tirando lá no canto direito do goleiro. Exatamente. Então, ter essa liberdade, eu acho que flui muito mais a técnica e a arte do jogador dentro de campo, porque quando ele tá travado, não sai. Eu tive treinador que falava, Gabriel, você não vai por dentro. Você não vai por dentro. Eu falei para o professor, o meu futebol apareceu mais indo por dentro, trazer por dentro ou por fora. Mas se você me travar de não ir por dentro, parece que falta alguma coisa, sabe? Para mim mesmo. E aí eu só ia por fora. E aí eu sei que meu futebol caiu. Eu sei que meu futebol foi uma fase que eu não gostei, não. Então quando ele dá essa liberdade, o cara fica, sabe, confiante de fazer e aí as coisas acontecem.
E assim, está no ano, como você falou, o Fluminense está em todos os Libertadores, uma final de Libertadores que vai ser no Maracanã, a galera já está na expectativa lá para novembro aqui. Muita gente na expectativa de ser um Fla-Flu também, quem sabe, aqui no Maracanã. Fluminense, Libertadores, e você, Libertadores, a gente já lembra daquela Libertadores com o Fluminense, aquela festa que teve aqui. Linda. Que todo mundo até hoje fala que foi uma das festas mais bonitas que já viram aqui no Maracanã. Como é que foi para vocês ali, independente de resultado, mas chegar, entrar em campo e ver o que a torcida estava fazendo, né? Porque assim, a gente está vendo cada vez mais Maracanã cheio, as torcidas fazendo uma festa incrível. Acho que na Copa do Brasil, o Fla-Flu aqui foi muito isso. Os dois lados lotados, torcidas fazendo festa, bandeira, pó de arroz, enfim, aquela festa bonita. E vocês tiveram um momento ali que era aquele apoio incondicional e com uma festa muito bacana quando vocês entram em campo também, né? O que passou na cabeça ali quando vocês viram aquilo? A gente sabe que o apoio da torcida faz a diferença, todo mundo sempre fala. E quando tem um diferencial assim da festa, quando vocês olham assim e falam, cara, olha o que eles estão fazendo aqui pela gente. Como é que... Sensacional. Inclusive a chegada no estádio, a gente já via que a atmosfera estava totalmente propícia a um incentivo da torcida e a gente assimilou aquilo muito bem. A gente entrou super confiante naquele jogo. A gente entrou, sabia que ia ganhar, inclusive. Né? A nossa confiança era demais. Infelizmente a gente foi para os pênaltis, acabou perdendo. Mas a festa, realmente, eu nunca vi. Eu, enquanto jogador, nunca tinha presenciado uma festa como essa que o Fluminense fez aquele dia. Foi super frustrante no final das contas, né? Apesar que eu acredito que a gente perdeu esse jogo lá. A gente perdeu esse jogo lá e por causa da altitude. E eu posso te falar uma coisa acho que com propriedade. Se a gente jogar mais 10 jogos contra aquele time, a gente não perde mais nenhum. A gente perdeu aquele que não podia lá na altitude. Inclusive, acho que devia terminar esses jogos na altitude, viu? Porque só beneficia quem joga na altitude, quem tá acostumado a jogar na altitude. Mas enfim, foi frustrante, foi triste. Engasgado até hoje. Se Deus quiser, esse ano passa com o título da Libertadores. E você aqui torcendo na final. E eu aqui torcendo já na tá final. Certo, ó, já avisa o pessoal nos Estados Unidos, ó, novembro. Inclusive, vou até falar com o pessoal lá no clube para ver se a gente consegue fazer alguma coisa e de repente trazer os jogadores que jogaram aquela final de 2008 para vir torcer aqui pro Fluminense ser campeão da Libertadores. E a Maraca TV vai estar junto, tá? A galera já tá ligada aqui, já convidei aqui, eu já aproveitei. Olha só, a gente falou muito de Fluminense, você falou muito de jogadores que estiveram com você ali. A gente tem um quadro aqui no podcast que não pode faltar, que a gente pede para o nosso convidado escalar a seleção dos caras que jogaram junto com ele. Então eu quero que você escale para mim a sua seleção de Fluminense, das suas duas passagens. Vou abrir meu bloco de notas aqui, minha cola tradicional, os 11 e o treinador, claro. Então vamos. Os 10, né? Que você vai estar lá na direita, não tem jeito. Eu posso me colocar na direita? Claro, você tem que estar, pô, não tem. Então tá bom. Então vamos. No gol. No gol, cara, pela Libertadores que o Fernando Henrique fez, eu coloco o Fernando Henrique no gol. Gabriel na direita, não tem jeito. Aí, eu na direita, Thiago Silva, eu coloco o Thiago Silva e Luiz Alberto. Se bem que teve o Antônio Carlos que foi fera também. E aí a dúvida começa a bater. A dúvida começa a bater. Pode pensar, não tem problema. Ai, que eu vou colocar... Pô, eu amo os dois, são meus parceiros. Não vai entrar no intervalo, vai tá? Entrar no intervalo? Então vou deixar. Então vou começar o jogo com o Luiz Alberto. Então beleza. Na esquerda? Na esquerda eu coloco o Juan. Aí agora a gente vai... Júnior César que não me escute. Mas o Júnior é meu parceiro, também jogou muitos, porra. Muito bom. Mas entra também. Fala, tá no elenco. Pô. Meio campo. Agora vamos ver como é que você vai armar esse meio campo, porque tu vai ter que atacar. A gente sabe que o estilo de jogo vai ser com... O meio campo vai ser complicado, cara. Meio campo. A formação você que manda. Eu vou colocar o Arouca. Vou colocar... Cara, meio de campo é um inferno. Que absurdo. Era muito cara fera. Quantos podem? São 12 na linha? Olha aí, vê se pode. Não, então vou colocar a Arouca. Vou colocar o Cícero. Vou colocar o Felipe. O negócio tá ficando bom, hein? Aí tem Conca e Thiago Neves. Quantos foram? Já me perdi na formação. Já me perdi na formação. Já tá um 4-3 aqui. Já tá um 4-3? Você colocou o quê? Arouca, Cícero, Felipe. Arouca, Cícero e Felipe.
Aí eu coloco Thiago Neves. Tem mais 2 agora. Se quiser mudar, vai num Não, 4-5-1, é contigo mesmo. Arouca, Cícero, Felipe. Vou colocar Thiago Neves. Vou colocar o Washington na frente. Washington que esteve aqui com a gente, super resenha também. Um abraço, Washington. Falta um, né? Falta um. E vou colocar... Vou colocar o Pet. E quem comanda essa galera aqui? Quem comanda essa galera? Vou colocar o Renato. Então vamos ver essa escalação como é que ficou. Alô, galera tricolor. Fernando Henrique, Gabriel, Thiago Silva, Luiz Alberto e Juan. Arouca, Cícero, Felipe. E aqui é um trio de ataque, não tem jeito. Thiago Neves, Pet, Washington. Renato comandando. Isso aí dá jogo bom, hein? Aí pelo estilo de jogo, com esses jogadores que eu tenho aí, se eu pudesse colocar, mas como não jogou comigo, como não foi meu treinador, aí eu colocaria o Diniz. O rapaz, o Diniz com essa escalação aqui. Aí eu colocaria o Diniz. Olha, isso aí é fluir também. Que aí, se você fazer uma comparação com hoje, com o time de hoje, estaria o Felipe no lugar do Ganso. Isso aí é um quadro bom aqui, vai entrar no nosso quadro, já tá até adaptando. Entendeu? E aí o resto do time, amigo, pode jogar a bola onde cair, a bola tá bem guardada. Tá bem demais, pô. Conca e Thiago Neves fizeram fenômenos. Eu acho que esse time aí ia dar samba. Tá bom. Você falou do Renato, tem uma coisa muito legal. O Renato jogou com seu pai? Renato jogou com meu pai. Foi seu treinador. Jogou contra, né? Foi a mesma coisa? Foi seu treinador? Foi meu treinador. 2 vezes? 2 vezes. Como é que é essa relação aqui entre vocês dois? Que você treinou com o Renato no Fluminense e no Grêmio, não foi isso? No Fluminense e no Grêmio, exatamente. Como é que era assim? O Renato é muito resenha, você sempre foi muito resenha também. Muita resenha, muita resenha. Inclusive, o começo meu com o Renato foi meio estranho. Ele é um cara super tranquilo, folgado. O Renato é folgado, né? O Renato é carioca, folgado. Na verdade ele é gaúcho, mas ele é um gaúcho carioca, um carioca gaúcho. E aí o que aconteceu? Eu tava no Cruzeiro por empréstimo, e aí apareceu a oportunidade de vir pro Fluminense com o Renato. Aí ele me trouxe pro Fluminense, aquela primeira passagem, e aí eu vim no final, para jogar Libertadores, eu vim no final de 2007, aí eu vim no final de 2007, depois da Copa do Brasil. Final de 2007 joguei aqui não sei o quê. O time não estava ainda armado para Libertadores. E aí ele deu uma entrevista, eu fui de férias para os Estados Unidos com a família. Ele deu uma entrevista e falou assim, acho que perguntaram, e o Gabriel, não sei o que, ele falou, o Gabriel tá achando que ele tá, vou cortar essas viagens dele para São Paulo, ele tá achando que é ponte aérea, aqui não funciona assim, não sei o que lá. E eu lá nos Estados Unidos, quando eu vi essa mensagem, falei, pô, mas o Renato tá falando isso por quê, né? Eu tinha uma relação ótima com ele, tá falando isso por quê? Aí cheguei no jogo do Zico que teve, aí falei, pô, me admira muito você, hein, professor? Ele falou, mentira, você acredita no que os caras falaram? Os caras inventaram, os caras mudaram a história e não sei o que lá. E aí realmente não tava vivendo uma fase no começo do Carioca, tudo, não tava vivendo uma fase legal. Aí que a bola tava queimando, não sei o que. Aí troquei uma ideia com ele num porcão, me lembro até hoje. Encontrei com ele no porcão. Aí sentei com ele, vem tomar uma aqui comigo. Tomar uma com ele, ele falou, pô. Aí eu falei do coração mesmo, falei, professor, a coisa tá feia. Tô numa fase que a bola tá queimando no meu pé. Ele falou, fica tranquilo, isso vai passar, isso acontece com todo mundo, não sei, aquele negócio que eu já tinha escutado, mas quando você tá vivendo, é difícil sair do problema. Cara, foi depois daquela conversa, ali onde a minha aliança com ele começou real, e depois começou a fluir, pô, aí a gente cresceu na Libertadores, tudo, Carioca, aí minha aliança com ele ficou de pai pra filho mesmo. Isso é muito bacana, porque a relação, muita gente não consegue olhar essa relação do treinador com o jogador de cuidado, às vezes, né, de preocupação. Exato. Óbvio que tem o esporro, tem a chamada, tem a comemoração, mas tem embaixo toda aquela relação ali, porque é diariamente, né, cara, é treino de manhã, é treino de tarde, acaba trocando, final de semana jogando junto, então você tem que ter esse elo, né? Confiança mesmo, né, cara, porque eu tô ali fazendo o meu papel, né? Tem um nome a zelar, mas você faz pelos companheiros, você faz pelo treinador. Quando o treinador tem isso com o jogador, esquece. Você pode entrar de olho fechado,
treinador pode entrar de olho fechado que ele sabe que o cara vai dar a vida por ele. E com o Renato começou a minha relação assim. Aí acabou a Libertadores, eu fui pra Grécia. E aí, depois de 2 anos, ele foi pro Grêmio, me ligou, falou, você vem? Falei, agora, tô indo. E voltei pra cá. Eu tava cansado da Grécia também, aí eu falei, já tava 3 anos na Grécia. Ele falou, então vem que eu tô te esperando. Aí voltei pro Grêmio, mesma coisa, fechamento. Aí fechou eu, Douglas, Fábio Hockenbach, Fábio Santos. Fera, relação que eu tenho com o Renato até hoje, de ligar e sacanagem. Isso é bom demais. O futebol tem muito disso, né, cara? Cria amizades ali realmente, o elo. Acho que tudo a gente tem que valorizar isso no futebol. Cara, você joga com alguém, outro dia você tá jogando contra, mas é isso aí, passou os 90 minutos, é o teu parceiro ali do mesmo jeito. Exatamente. E são as pessoas que a gente convive mais tempo que a nossa família, inclusive. Eu passo todo dia com os caras, sabe? Então, tem que ter. Você não precisa gostar de todo mundo, mas o respeito, e aí se você conseguir ter uma afinidade, sem dúvida nenhuma dá certo, porque, cara, você convive com a pessoa. E assim, você já falou aí um monte de craque que você jogou junto, já falou da resenha com o Renato, mas você sempre foi esse cara de resenha. A gente brinca até que vídeo a gente entra no Fluminense, vê, a gente entra no Grêmio, vê, entrevista sua. Como é que era em campo, assim? Como é que foi pra você, assim? Teve a galera mais experiente que teve junto, você mais novo, depois você já teve um momento mais experiente com uma garotada, e sempre muito resenha. Quem que você fala assim, cara, esse cara jogando comigo, jogando contra mim, ele era meu parceiro mesmo, aquela resenha que fluía, aquela parceria que rolava em campo e fora, até hoje troca ideia. Cara, eu tenho vários assim mesmo, que eu continuo com amizade até hoje, de ir na casa e tal. Tem, por exemplo, o Aro, que é a Aroquinha, era resenha dentro de campo e fora, a gente se xingava, se abraçava. Ontem a gente jogou tênis, o Conca a mesma coisa. O Conca é um dos argentinos, cara, e argentino que a gente sempre fala, puta, argentino, né? Esse cara é meio estranho, argentino, mas o Conca foi um dos caras, o D'Alessandro também. Mas o Conca, meu parceiro, morou nos Estados Unidos também, a gente tava junto sempre. E tem vários, viu, cara? Tem o Jean, zagueiro, que jogou no Flamengo, jogou comigo no São Paulo, que é meu parceiro Doug, Fábio Santos começou comigo no São Paulo. Tem alguns, Marco Antônio jogou comigo no São Paulo e no Grêmio, tem alguns bons amigos galera, se que montar aí pra jogar aqui rapidinho, não. Também dá um rachão gostoso, viu? Dá um rachão gostoso. E fora os que eu não joguei, que eu acabei ficando muito amigo também, um pouco mais antigo, por exemplo, o Djalminha, né? O próprio Neymar, que eu não joguei junto também, que é de uma geração depois da minha, mas que ficou meu parceiro também. Hoje o Militão, meu parceiro também. Mas dessa época aí, que jogou comigo, esses caras são... Dodô também é muito meu parceiro. Quem mais? Tem gente pra caramba. Tem rapaz. gente pra caramba. Se eu tivesse anotando aqui também, eu já tinha montado uns 5 times pra jogar aqui. Tem gente pra caramba que, porra, eu levo com muito carinho. Mas olha só, eu te perguntei isso dos amigos, porque você tá com um projeto muito bacana. Como a gente falou aqui, você tá morando no Zé Brasil. Roberto, não posso esquecer. Zé Roberto, meu parceiro. Esse aí, do que eu vou falar agora, eu sei que ele é protagonista contigo também. Ele é. Você não tá morando no Brasil. Não, tô morando nos Estados Unidos. Mas você vem aqui e você tá aqui principalmente agora esse período que você tá com um projeto muito bacana que você lançou recentemente em São Paulo. Você lançou em São Paulo. E tá rolando no Rio agora aqui. Então conta um pouquinho pra gente que projeto é esse, como é que funciona, a galera que vai assistir aqui, que vai com certeza querer acompanhar, querer fazer parte, conta um pouquinho aí. Cara, esse é na verdade o Fute-Mesa, né? Que a gente deu uma estilizada no nome, uma americanizada no nome, colocou o Fute Table, que é a mesma coisa traduzido. Mas a gente deu uma modificada, porque o Fute-Mesa, ele só precisa da bola e da mesa, né? E aí você pode jogar 1 contra 1 ou dupla. E esse Fute Table que eu inventei, ele tem uma arena de vidro em volta, um octógono. Por quê? Porque quando eu morava nos Estados Unidos, e o meu sócio morava lá também, quando chovia a gente ia jogar numa quadra de squash. E porque, né, fechado e tal, e a gente usava a parede. Usava a parede, a bola só não podia cair no chão. E a gente achava o jogo muito mais ativo, porque sem as paredes, sem o octógono em volta, se você dá uma pancada na bola, acabou o jogo, entendeu? Então o cara que tem uma pancada, ele vai ganhar o jogo de você 10-0, porque ele vai levantar e vai dar porrada, acabou o jogo. Ali não, você dá a pancada, a bola bate na mesa, bate na parede, volta, e você pode pegar, porque ela vai bater na parede e vai voltar pra você, entendeu? Então o jogo fica mais ativo e mais disputado. Aí eu falei, cara, precisamos montar um negócio, porque não tem quadro em tudo quanto é lugar. Precisamos montar um negócio que seja, que a gente consiga montar e desmontar, pra gente conseguir fazer em todos os lugares que a gente quiser. A gente desenhou no papel e tal. Cara,
fazem 3 anos que a gente lançou o Futebol em São Paulo. Hoje, por exemplo, na etapa aqui do Rio de Janeiro, essa é a segunda etapa desse ano, são 7 etapas com o Mundial. Então essa etapa, a primeira já foram 415 inscritos, 416 inscritos. Galera, hein? E nessa daqui também tá nessa faixa de atletas. Então um negócio que a galera tá crescendo o esporte, a galera tá se profissionalizando, entendeu? Tá ganhando dinheiro nas etapas, porque tem uma premiação muito legal. E a galera do Nordeste, pra você ter uma ideia, de Florianópolis, vem gente do Brasil inteiro, inclusive de fora. Vem gente do México, vem gente... Tanto é que a gente quer fazer o Mundial esse ano na Alemanha. Então o esporte tá muito legal. O nosso objetivo final, sonhando alto, porque a gente tem que sonhar alto, se vai acontecer ou não. É isso aí. É o mesmo, tem que planejar, vambora. É o mesmo... É cansativo igual, então vamos sonhar. O nosso negócio é que esse esporte seja um esporte olímpico. Então essa é a nossa meta. Se vai acontecer ou não, tem várias coisas aí que precisam acontecer antes disso. Porém, essa é a nossa meta. Então a galera que ainda não conhece, vai lá no Instagram. No Gabriel tem lá as dicas, tem o caminho, mas deixa aí o Instagram pra galera, quem não conhece, ó. Exatamente, o Instagram é Futebol, _table. E acompanha lá, o Zé Roberto é nosso embaixador, né, que tá em todas as etapas, inclusive tá aqui no Rio de Janeiro. A gente vai fazer um joguinho entre amigos, né, no sábado e no domingo, que aí chamei o Michel Bastos, o Djalminha, o Carlos Alberto, o Felipe Adão, chamei o Romário, chamei uma galera legal também. Vai ser difícil você falar quem vai ganhar isso aí, hein? Vai ser difícil. Essa escalação aí. Aí tem uns que falam, pô, não sei jogar, não sei o que. Eu falo, cara, como você não sabe jogar? Vai rolar, pô, vai. Você sabe jogar, que eu te conheço. Então sempre vai uma galera, vai o André Santos sempre. Quem mais vai? Aí vai o Negrete, tem uns influencers que vão também, que adoram. A Natália Gittler, que joga futevôlei também. Chamei o Diego Ribas amanhã pra ver se ele... O Juan do Flamengo, enfim. É uma galera elenco bom pra caramba. Que acompanha a gente aí e super adora o esporte. Então, quem ainda não conhece, em breve o Gabriel vai estar aqui fazendo o desafio dele aqui no Maraca também. Não adianta, é cheio de pauta aqui. A gente fez no Mineirão, sabia? Aí, ó. A gente fez no Mineirão, atrás do gol, assim, foi muito legal. Quem sabe fazendo Maraca? Pô, tá vendo? Um sonho pra gente. Aí, ó. Já saiu, alô, Alexandre, alô, Duro, todo mundo tá ali atrás da câmera escutando. Presta atenção, garotinho. Então, a gente tá chegando no final da nossa resenha, só que a gente tem um outro quadro que a gente tem que ter no encerramento. Quando o jogo tá acabando, tem sempre aqueles acréscimos ali, daquele gás a mais. Então a gente tem nossos acréscimos aqui, 3 perguntinhas, bora. 2 opções. Tá. A primeira vai ser fácil, eu acho. Atacar ou defender? Atacar pra sempre. Aí, não tem jeito. Atacar muito, esquece. Atacar muito. Essa também eu acho que vai ser fácil. Uma assistência, aquela na linha de fundo que você olha lá, falou, Washington, Thiago Neto, toma, faz ou o gol? O gol. Já fez muito, né? O gol. Aquele brasileirão. O Tuta ficava maluco, chegava no fundo, a fase tava boa, chegava no fundo e pum pro gol. Ele ficava louco, ele ia xingar e às vezes a bola entrava, ele, pô, boa, velho. E eu sabia. E quando ela não entrava, puta, ele me xingava. Mas o gol. Mas uma assistência bem feita também é prazeroso. Mas o gol é o gol. O gol é o gol. E o seguinte: craque do Campeonato Carioca ou melhor lateral do Brasileirão? O que te marcou mais? Tem que encerrar com uma mais complicada, porque tava muito fácil. Cara, eu acho que melhor lateral do Brasileiro, porque na verdade aí você pega os vários laterais direitos que tinham nos times, né? No Campeonato Carioca são só os laterais do Rio que eram meus rivais. Acho que do Campeonato Brasileiro marcou mais. Então é isso. Obrigado pela presença, pela resenha. Esteja sempre bem-vindo, a casa é sua pra caramba. Preparar o Futebol aqui. Vamos preparar o Futebol. Vamos fazer um desafio com você, hein? Vai ou não? Mas você aí, o Ale ou não? Rapaz, isso aí, melhor Alexandre. Mas obrigado pela presença, volte sempre. Vamos anotar aqui, ó, final da Libertadores. Vai ter a galera lá, ó, presente, que vai estar junto. Vou propor isso daí pro pessoal. Eu que agradeço, Rafa, Ale. Obrigado vocês também, tá? Galera toda aqui da produção. Galera da produção, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar de volta em casa. Isso aí. Né? Então, muito obrigado.
Todos vocês. Estão convidados. Quando tiver futebol aqui, estão todos vocês Só chegar e falar, convidados. tudo bom, Gabriel? Não tem jeito. É isso, lá tá em casa. Galera, obrigado mais uma vez. Não deixem de se inscrever aqui no canal na Maraca TV, muito conteúdo bacana. E não deixe de passar aqui também, conferir tudo que rola no Tour do Maracanã. Santa Forneria, nossa parceira, tá em casa. Até a Boa, próxima. valeu. Valeu.